Amados irmãos, hoje eu queria compartilhar com vocês o seguinte tema: a sabedoria que cura a preguiça. A sabedoria que cura a preguiça. E não me olhe assim com esse olhar esbugalhado não, tá? Vamos ler o texto sagrado de Provérbios 6, versos 6 a 11. E assim diz a palavra do Senhor. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. Tio, prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como homem armado. Amém. Palavra do Senhor. É impressionante, queridos irmãos, que num tempo onde nós temos várias pessoas vivendo em extrema pobreza, num tempo onde existe aí uma alta taxa de desemprego, no tempo onde nós vemos pessoas se aglutinando e formando filas e mais filas em busca de oportunidade de trabalho, nós ainda tenhamos que falar deste grande mal que é o problema da preguiça. Isso de fato é impressionante quando nós analisamos aí o contexto que temos hoje. Uma questão precisa ficar de cara muito bem esclarecida. A preguiça, meus queridos irmãos, e esta sendo analisada dentro dos limites da palavra de Deus, que nem sempre casam com a definição que o mundo tem, mas a preguiça, conforme a Bíblia a entende, e já já nós iremos ver qual é a definição bíblica deste tema, mas de novo, a preguiça, ela verdadeiramente está relacionada ao pecado, e não é apenas uma questão inocente de hábitos ou costumes também inocentes. Não é, irmãos. É uma das formas que nós vemos os efeitos ou os reflexos da queda ainda presentes em nossas vidas. E antes de mais nada, algumas outras questões também necessitam do nosso esclarecimento. Pelo menos duas questões preliminares precisam ser aqui deixadas muito bem esclarecidas. Como eu sei que existem vários inimigos do Evangelho, que são pessoas ávidas por distorcer aquilo que a Bíblia diz, portanto, nós precisamos aqui apresentar as razões da nossa fé, pelo menos em dois sentidos. Veja, primeiro, em nenhum lugar da palavra de Deus, e portanto, também nem em Provérbios 6, a Bíblia diz que toda pobreza é fruto da preguiça. Você entende isso? Amém? Amém, meu amado irmão? Porque tem pessoas que, olhando para os versículos 10 e 11, vão tentar justificar e fazer aí um alarde muito grande, dizendo, está vendo? A Bíblia está condenando aqueles que vivem na miséria, dizendo que eles são preguiçosos. Mas não é isso que a palavra de Deus está falando nesse texto. A Bíblia não está dizendo que a preguiça é ela exclusivamente a causa de toda a miséria. Isso, irmãos, fica muito bem claro quando nós levantamos aqui um exemplo muito simples, inclusive. Uma coisa é nós afirmarmos que todo cearense
é brasileiro. Isso é verdade? Todo cearense é brasileiro? Mas outra coisa é nós afirmarmos que todo brasileiro é cearense. Você percebe a diferença? E você sabe que isso não é sempre verdade. Você entendeu agora o que é que está contido aqui nesse texto? Porque inclusive a palavra do Senhor aponta várias outras causas que também produzem miséria, como por exemplo injustiça social, opressão. E a igreja, irmãos, é instruída pela palavra do Senhor, nesses casos, a se levantar e ser aí agente nas mãos do Senhor de transformação, abençoando essas pessoas que estão nestas circunstâncias. Então, inimigo do Evangelho, não é verdade que a Bíblia, em algum lugar, diz que toda a miséria é fruto da preguiça. Uma segunda questão que nós precisamos também deixar claro para os inimigos do Evangelho, irmãos, agora diz respeito ao contrário disso, ok? Porque tem muita gente que usa a palavra de Deus para dar um status maior ao trabalho do que aquele que a Bíblia oferece, ou para deixar isso de uma forma mais fácil de compreensão, em nenhuma passagem bíblica, porque inclusive, e disso inclusive se encontra o texto de Provérbios 6, nenhuma passagem bíblica, irmãos, vai aí nos incentivar ao trabalho excessivo. Isso aqui está claro? Trabalho excessivo, irmãos, não é isso também que nós iremos encontrar nessa passagem, ou para usar um termo da moda hoje, o workaholic. Não é isso que a Bíblia está nos instruindo aqui nesse texto. E alguém poderia se levantar para tentar mexer, distorcer e vir para cá e vir para lá com o texto de Provérbios 6, tentando defender que não, olha, está vendo? O texto está dizendo que a gente deveria viver trabalhando para ter uma vida melhor. Mas irmãos, isso não é verdade. Olhando para esse texto, isso também não é verdade. Na verdade, diante aí, ou através de uma simples avaliação da palavra de Deus, nós vamos perceber que quem argumenta a favor do trabalho excessivo, os argumentos que ela possa apresentar, não se sustentarão de pé. É só fazer uma simples avaliação da palavra de Deus, inclusive do próprio texto de Provérbios 6, uma análise fiel de Provérbios 6, e você verá que em nenhum lugar a Bíblia também nos incentiva ao workaholic, ao trabalho excessivo. Até porque nada, o que inclui o nosso trabalho, pode tomar o lugar de Deus em nossas vidas e nos atrapalhar de servirmos ao nosso Senhor. Amém, amados irmãos? Então essas duas primeiras questões precisam ficar claras, eu espero que de fato tenham ficado. Dito isso, amados irmãos, nós precisamos entender agora o que a Bíblia diz com respeito à preguiça. Amém? Nós precisamos agora entender de fato o que a Bíblia diz com respeito à preguiça e como este mal se opõe aos preceitos da palavra de Deus que diz respeito ao trabalho. Amém, amados irmãos? Então nós iremos começar fazendo o seguinte exercício. Nós iremos deixar, e nós precisamos de fato, sem fazer isso, deixar que a Bíblia defina por ela mesma os termos que ela está utilizando, amém? Vamos ver como é que a Bíblia, olhando para a Bíblia, nós descobrimos o que ela quer dizer com aquilo que ela está dizendo, amém? Então faça o seguinte, vamos fazer de fato esse exercício. Esqueça por hora tudo aquilo que você pensa sobre a preguiça, amém?
Esqueça tudo aquilo que o mundo, a nossa cultura tem a falar sobre esse tema e vamos ver o que a Bíblia diz com respeito a este assunto. Amém? Pastor, e como é que nós vamos descobrir a definição bíblica para a preguiça? Olhe para o texto, porque você sabe que Provérbios 6, versículos 6 a 11, vem na sequência de que texto? Vem na sequência de que texto, amados? Dos versículos 1 a 5, amém? Pastor, como é que isso me ajuda a entender os versículos 6 a 11? Você sabe que o texto de Provérbios, ele é um todo, amém? A gente analisa e prega em partes, mas ele é um todo. E com isso eu quero dizer que uma parte do texto impacta a compreensão e é influenciado por todo o restante do capítulo, amém? Com isso também eu quero dizer que para entender Provérbios 6, versículos 6 a 11, nós temos que entender o quê? Os versículos 1 a 5, amém? E nós já entendemos os versículos 1 a 5, porque foi sobre isso que nós tratamos na última terça-feira. E o que foi que nós argumentamos, irmãos, na última terça? Nós encontramos nos versos 1 a 5 de Provérbios 6, este grande mal, a generosidade em excesso, ou a generosidade compulsiva. E você sabe que todo excesso e toda compulsão são o quê? Ruins. Você sabe disso? Não sabe? Ok, a generosidade apenas é boa e bíblica quando é feita para a glória do e feita com sabedoria. Mas quando ela, irmão, se torna em uma prática compulsiva e feita aí sem seguir nenhuma recomendação bíblica, ela não se torna algo agradável, amém? E aí nós argumentamos inclusive que através disso nós vemos como o pecado nos golpeou tão fortemente, você lembra? Porque até mesmo quando nós tentamos fazer aquilo que é bom, isso pode acabar dando em algo mal, em algo ruim. Pastor, eu entendi o que é que diz os versículos 1 a 5 de Provérbios. Agora eu quero entender o que é que diz os versículos 6 a 11. Veja, amados irmãos, Provérbios 6, versículos 1 a 5 e versículos 6 a 11 são dois lados da mesma moeda. Isso aqui precisa ficar claro para você. São dois lados da mesma moeda. E de um lado da moeda, o que é que nós temos? O proverbialista trata sobre o pecado ou o mal da generosidade compulsiva. Este é um lado da moeda. Qual o outro lado da moeda, pastor? Agora o proverbialista vai denunciar aqueles que vivem e querem se aproveitar da generosidade daquelas pessoas, vivendo a custas dos outros. Você percebe que é dois lados da mesma moeda? E é isso, irmãos, este que de uma forma bem aproveitadora quer viver às custas da generosidade alheia, é esta pessoa que o proverbialista e a palavra de Deus chama de quê? Preguiçoso. Este é o preguiçoso. Pastor, qual é o preguiçoso na Bíblia? É este aqui. É aquele que é um aproveitador, pois prefere viver às custas da generosidade alheia. Isso aqui está entendido, irmãos? Está percebendo como a Bíblia, ela mesma responde e define os termos que ela utiliza? Casou com aquilo que você pensava sobre a preguiça? Pastor, em partes, eu pensava uma coisa diferente. Não, pastor, era mais ou menos isso, mas deu uma organizada aí nas minhas ideias. Pois bem, irmãos, esta é a definição bíblica da preguiça, sobre a preguiça, com respeito à preguiça,
E é sobre essa base, e é de acordo com esta conceituação que nós iremos trabalhar esse tema. E veja, meus amados irmãos, como nós de fato estamos diante de uma atitude que é completamente contrária à palavra do Senhor. Completamente contrária à palavra do Senhor. E isto, irmãos, porque a Bíblia coloca de forma muito nítida para mim e para você a bênção que existe em relação ao nosso trabalho. Trabalho é bênção. Pastor, amém. O seu trabalho é bênção. Pastor, amém de novo. Irmãos, nós precisamos entender o nosso trabalho dessa forma. Ele é o quê? Bênção. Bênção? Amém? Bênção mesmo? Amém? Tem alguns que tá o amém mais ou menos. Mas volta e meia, amados irmãos, eu vejo na internet pessoas, principalmente na segunda-feira, certo? Pessoas reclamando nos seguintes termos: olha, e eu que tenho que trabalhar porque alguém resolveu comer uma fruta no paraíso. E eu que estou tendo que trabalhar porque alguém resolveu comer uma fruta no paraíso, obviamente fazendo referência a quê? Ao pecado da desobediência de Adão em Gênesis 3. Tem muita gente que acha isso, mas ouça, o trabalho é anterior à queda. Você sabia disso, né? Você sabe que o trabalho é anterior à queda. Onde é que Deus estipula o trabalho? Em Gênesis o quê? Gênesis 2. Como é que você... Em Gênesis 2. Deus estipula o trabalho. De fato, irmãos, o nosso trabalho faz parte do mandato cultural que Deus deu a toda a raça humana. Deus colocou o homem no Éden para cultivar e guardar a terra. Deus nos fez para sermos vice-regentes da sua criação. Portanto, nós deveríamos, inicialmente, essa é a missão que Deus nos confiou, nós deveríamos levar a glória que o Senhor, a glória de Deus plantada no Éden, para cada centímetro do restante da sua criação. Foi para isso que Deus nos criou. Ele nos colocou lá no Éden, nos mostrando o modelo. Ó, é assim que deve ser o restante do mundo. Vocês vão aprender, vão cultivar a terra, vão guardar a terra. Vocês vão reproduzir isso que vocês estão vendo aqui em todo o restante da criação. Era isso que nós deveríamos fazer. Então, enfatizando isso, meus amados irmãos, o trabalho anterior, o quê? A queda, ao pecado, ok? Portanto, se numa segunda-feira você queira reclamar, eu aconselho que não, mas se o velho homem, né, tiver querendo, né, dar as caras, reclame nesses termos aqui, ó. E eu, que poderia agora trabalhar sem maiores dificuldades e com maior satisfação, mas porque o homem pecou, ou por causa do pecado, obrigado, irmão. Mas por causa do pecado, este não é mais o caso, porque a terra foi amaldiçoada depois da queda, passou a produzir o quê? Cardos e abrolhos, ok? Mas o trabalho em si é, de fato, antes da queda. Inclusive, entenda, isso é praticamente certo, que nos novos céus e na nova terra haverá o quê?
trabalho. Essa imagem que nós temos aí, né? Principalmente vinda dos desenhos da nossa época. E eu sou o mais jovem praticamente da turma. Mas essa imagem que nós temos dos desenhos da nossa época, de pessoas, né, naquele estado contemplativo, aí tocando harpa, alguns deitados nas nuvens. Irmãos, isso não existirá. Vai ter o quê? Trabalho, porque o Senhor irá restaurar a missão que Ele nos confiou de levar a sua glória para o restante da criação, para o restante do nosso planeta. E como nós estamos falando de eternidade, talvez até para o restante do universo. Ok? A gente está falando de eternidade, irmão. Vai ter muito tempo para a gente trabalhar. Tem muito tempo para a gente trabalhar. Amém? Amém, amados? Está entendido? Amém? De fato, quem é o preguiçoso? É aquele que se opõe àquilo que a Bíblia nos ensina sobre o trabalho. De fato, o preguiçoso tem vários ídolos no coração que precisam ser denunciados e os quais a pessoa precisa de fato aí rogar ao Senhor que traga renovo sobre a vida dela, que traga transformação sobre o seu coração. Amém, amados irmãos? Essa primeira parte está entendido? Então, depois que nós entendemos, vem aqui para mim, por favor. Depois que nós entendemos o que a Bíblia não diz, amém? Depois que nós entendemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas em relação ao trabalho, depois que nós entendemos como é que o pecado da preguiça se opõe frontalmente àquilo que Deus deseja para nossas vidas, agora eu convido você a analisar juntamente comigo o texto de Provérbios 6, amém? E veja como este texto complementa tudo aquilo que a palavra do Senhor tem a dizer sobre este assunto. E ouça, isso aqui é importante. Para fins didáticos, eu vou mexer um pouquinho com a ordem do texto. Tá certo? Pastor, o senhor já faz isso, para a gente ser tranquilo. Né? O senhor já tem esse costume mesmo. Então, para a gente ser já é tranquilo. E nós vamos dividir esse texto em 3 partes. Vamos ver essas 3 partes rapidamente. Amém? Em primeiro lugar, veja comigo o que Provérbios 6 tem a falar com respeito às características da preguiça. Leamos juntos os versículos 9 e 10. Vamos ler juntos os versículos 9 e 10. Eu começo, a igreja continua. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, a igreja? Veja, o que nós acabamos de ler foi mais ou menos o seguinte, amados irmãos. Quando o preguiçoso é chamado ao trabalho, as suas respostas se resumem a estas aqui, ó. Só mais um pouco de sono, um pouco para dormir. Só mais um cochilo, um pouco para tosquenejar. Daqui a pouco eu faço um pouco para encruzar os braços em repouso. E por tudo aquilo que nós já falamos, esta atitude de procrastinação é um reflexo dos efeitos do pecado, que inclusive nos impedem de glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos, e que também, irmãos, fazem com que alguns prefiram se aproveitar da generosidade alheia, vivendo tão somente às custas da ajuda destes. Amém? Esta é a primeira característica. Estas são as características do pecado da preguiça, que é o primeiro ponto aqui que nós vemos nesse texto. Prosseguindo, em segundo lugar, veja comigo o que Provérbios 6 tem a falar sobre as consequências da preguiça. Agora as consequências da preguiça, amém? Então vamos ler juntos o versículo de número 11. Veja comigo o versículo de número 11. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade
como homem amado. E veja, amados irmãos, o texto agora não está mais falando apenas da pobreza como um fruto da preguiça. O proverbialista agora está afirmando, irmãos, está nos apresentando dois aspectos da pobreza como consequência da preguiça. Primeiro, este será um efeito certo, é inevitável isso aqui. E em segundo lugar, irmãos, isto irá acontecer de forma surpreendente. Primeiro será certo, depois será o que? Surpreendente. Isso aqui está entendido, irmãos? Alguém poderia dizer assim, mas pastor, isso aqui é só para aqueles que não têm tanto dinheiro assim, pastor. Porque tem gente que tem dinheiro que o coloca assim, acima dessas coisas, sabe? A pessoa pode fazer o que quiser e ela nunca irá ser pobre. Tem gente que poderia dizer assim, irmãos. É um contraponto, inclusive interessante, não é verdade? Mas quem pensa assim, lembre-se pelo menos de duas questões. Em primeiro lugar, lembre-se da parábola do filho pródigo, que gastou uma pequena parte, a metade, boa parte, toda a sua herança. Toda a sua herança, aí se satisfazendo com os prazeres do mundo. Mas em segundo lugar, isso aqui é ainda mais importante. Lembre-se, quem escreveu Provérbios 6 e para quem ele escreveu? Quem vai escrever Provérbios 6? Vamos lá. Foi o rei o quê? Para quem? Para Roboão, seu filho. Portanto, Provérbios 6 foi escrito para alguém que iria herdar todos os tesouros do homem mais rico do mundo. E ele, irmãos, e Salomão, está trazendo aqui um alerta para o seu filho no seguinte sentido: meu filho, não se impressione muito não, viu? Com esse tamanho de dinheiro, com esse tamanho de tesouros, porque tudo isso só pode... rapidamente, você pode perder tudo isso. Basta o quê? Você se acostumar com que pecado? Com o pecado da preguiça. Então você acabou de ver comigo as características da preguiça, você acabou de ver comigo as consequências da preguiça. E agora, irmãos, em terceiro lugar, eu quero que você veja comigo a sabedoria que cura a preguiça. Agora sim, pastor, é isso que eu queria ouvir mesmo. Sabedoria que cura a preguiça. Agora eu quero que você leia comigo então os versículos 6 a 8. Vamos lá, versículos 6 a 8. Eu começo, a igreja continua. Quer que diz a palavra do Senhor? Vai ter com a formiga o preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. A igreja. Até 8, tá? No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Só até aí. Outras matérias, amados irmãos, iriam trabalhar aquilo que nós acabamos de ler nos seguintes termos: a ética do trabalho. Mas nós aqui iremos nos manter numa linguagem mais bíblica, ok? E aqui, em Provérbios 6, versículos 6 a 8, nós encontramos as diretrizes bíblicas para o trabalho. No versículo 6, acompanhe comigo o raciocínio disso. No versículo 6, o proverbialista nos manda a seguir bons exemplos de comportamento. Bons exemplos. Você percebe isso? Porque existe aí um sem número de pessoas que, para justificar as suas más ações, trazem aí para
argumentam, né, justificam-se assim, né, usando exemplos maus, exemplos inclusive de pessoas que não têm nada a nos oferecer. Mas o provérbio está dizendo: não, meu filho, você está entendendo errado. Não é para você seguir maus exemplos, é para você seguir o quê? Bons exemplos. Inclusive, se necessário for, exemplos da natureza. Inclusive, se necessário for, exemplos de animais que em comparação a homens são insignificantes. Até mesmo a formiga. Se a formiga tem algo a lhe ensinar, algo proveitoso para lhe ensinar, algo que não contradiga a palavra de Deus, vai ter com a formiga, preguiçoso. Inclusive aqui em tons de ironia. Você percebe isso, né? Existe ironia aqui no texto. Então, em suma, sigamos bons exemplos e não maus exemplos. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, eu preciso que você entenda como é que a formiga trabalha. E aqui o proverbialista apresenta duas características, né? Aí da forma como, de fato, a formiga lida com o seu dia a dia, assumindo as suas responsabilidades. Então, irmãos, vamos ver como é que a formiga trabalha. Em primeiro lugar, com proatividade, porque ela não precisa de quê? Ela não precisa de quê, irmãos, no versículo 7? De chefe. Você percebe isso? A formiga é proativa. Em segundo lugar, a formiga também trabalha com senso de provisão. Versículo 8 agora. Porque ela no verão, no estio, ok? Um tempo propício, um tempo oportuno, ajunta o seu mantimento para o tempo do inverno. E assim também, irmãos, como acontece com tantos outros animais. Você percebe isso? Mas veja, ela trabalha com proatividade e ela trabalha com senso de provisão. Então a questão aqui é muito simples. Faça da sua vontade de glorificar a Deus, da sua vontade de honrar com os seus compromissos, o seu estímulo para trabalhar. Porque se você fizer assim, você não necessitará de chefe algum. Isso aqui está claro, irmãos? O que é que deve nos estimular? Nossa vontade, o nosso desejo de glorificar a Deus. E também, irmãos, arcar com os nossos compromissos. E a gente pensar assim, a gente não necessitará de chefe. E por fim, amados irmãos, olhando ainda para o versículo 8, não viva preocupado com o seu amanhã. Isso aqui quem é que nos ensina? Quem é que nos ensina, irmãos, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã? Vamos lá? Cristo Jesus. Mas também não viva de forma o quê? Irresponsável. É assim que nós devemos entender aqui o versículo de número 8. E ouça isso. Eu sei que esta não é a realidade de muita gente, certo? Eu sei disso. Eu sei que no mundo onde nós vivemos hoje, né, como costumam dizer alguns, onde as pessoas têm que vender o almoço para comprar o quê? A janta. Onde nem todo mundo tem condições aí de fazer o seu pé de meia para o futuro. Mas, se for possível, se planeje, ok? Para os possíveis reveses do amanhã. Se possível, se planeje para os possíveis reveses do amanhã. Guarde um pouquinho. Sei, novamente, que essa não é a realidade de todo mundo. A gente vive aqui um país, infelizmente, marcado pelo histórico de corrupção, onde várias pessoas vivem em extrema miséria. Mas, se possível, e esta é a recomendação bíblica, planeje, guarde um pouquinho para amanhã. Amém, amados irmãos? Está entendido o texto? Viram como é fácil? Amém? Amém? Então, dito tudo isso, queria concluir essa mensagem com duas aplicações. Duas aplicações, amados irmãos. Primeira aplicação, você já sabe qual é o tema.
que é que eu vou dizer para você? Ore. Ore, irmãos. Primeira aplicação. Ore, rogando que o Espírito Santo lhe dê mais sabedoria, no sentido de que você não faça, certo? Ou melhor, no sentido de que nem há pobreza, e muito menos o trabalho em excesso lhe atrapalhem de servir ao Senhor. Amém? Lhe dê sabedoria. Peça a Deus que lhe dê sabedoria para que você não coloque aí para que você não tenha em sua vida qualquer empecilho de servir melhor ao Senhor. Nem a pobreza, nem o trabalho em excesso. Nada, irmãos, nada pode ocupar o lugar do Senhor nas nossas vidas. E faça em casa esse exercício, leia toda a Bíblia. Pastor, vai durar 1 ano, que dure, leia toda a Bíblia. E veja que nenhum daqueles que o Senhor chamou era o quê? Era o quê, irmãos? Nenhum daqueles que o Senhor chamou era desocupado. Mas também, nenhuma dessas pessoas colocaram o trabalho como empecilho para servir a Deus. Você percebe? Essa é a sabedoria que você precisa. Na verdade, irmãos, perceba, a sabedoria é o equilíbrio, irmãos, para todas as áreas das nossas vidas. Nem preguiça, nem trabalho em excesso, mas o suficiente para glorificarmos a Deus, louvarmos ao Senhor e servi-lo da forma que nós devemos fazer. Amém? Segunda aplicação, ok? E a nossa segunda aplicação, na verdade, é o que diz lá o texto de 1 Coríntios 10, 31. Leio. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Pastor, como é que nós tudo fazemos para a glória de Deus? Ouça, meu amado irmão. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, inclusive pelo pecado da preguiça. Amém? Vou até repetir. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados, inclusive o pecado da preguiça. Pastor, eu não sabia nem que era pecado. Mas tá? Mas veja que Cristo morreu por todos os nossos pecados, inclusive o pecado da preguiça. Porque o Espírito Santo nos capacita a cumprir a vontade do Senhor, inclusive naquilo que diz respeito ao nosso trabalho. Ok? Então, seja o melhor profissional que você puder ser. Você quer saber como é que você glorifica a Deus em tudo aquilo que você faz? Pelo menos naquilo que diz respeito ao trabalho. Seja o melhor profissional que você puder ser. Seja o melhor médico. Seja a melhor cozinheira. Seja o melhor advogado. Seja a melhor secretária. Seja o melhor professor. Seja o melhor atleta. Seja o melhor empresário. Seja, irmãos, o melhor profissional que você puder ser. Porque assim você estará glorificando ao Senhor através do trabalho das suas mãos. Você vai fazer isso, amém? Inclusive isso aqui é bom para os estudantes. Seja o melhor estudante que você puder ser, porque esse é o trabalho da criança, esse é o trabalho do adolescente, esse é o trabalho de inúmeros jovens. Estudar. Então sejam, meus amados irmãos estudantes, também os melhores que vocês puderem ser, objetivando o quê? A glória de... Amém? Amém, amados irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé.